fiquei emocionado com uma fotografia que Roberto Monte me mostrou do enterro, do velório. Eu vi lá a figura do meu avô, sentado, tão desconsolado, perto do muro da casa de entrada. Socorro se lembra detalhe, nós fomos lá. Né? Estava grávida de Roberto. Estava grávida de minha filha. Então, um poema desse não podia deixar de estar aqui no Canto Livre. Né? Foi um dia triste aquele. O prefeito Maranhão teve que deixar a terra, aquele amor no coração. Teve que deixar seu povo que aprendeu de pé no chão. O poder tomado à força se chamou revolução. Quem pensava diferente foi viver noutro rincão. E o prefeito dessa gente foi morar noutra nação. Quer dizer, é uma ode contando a história. Eu começo com, tem um epígrafe, meu São José, dai-me licença para o pastoril dançar. Viemos para adorar, Jesus nasceu para nos salvar. Aí o refrão diz, calou-se com chegança toda a arte popular. São José não deu licença para o pastoril dançar. Não dançou boi calemba, bambelô, não quis tocar. Aí tem um glossário para contar para esse menino de hoje o que é bambelô, o que é fandango, o que é xangueiro. Né? Então, tem essas coisas por aqui, ela lembra. Então, ela vai. Quando eu falo, por exemplo, aí tem a memória de Dom Helder Câmara, né? Dom Helder falava de Dom Costa, porque não vou, depois vocês veem. Mas eu vou falar do Donivaldo Monte, porque foi muito importante que eu morava em Tirol, uma das árvores, né? Eu conheci o Padre Monte primeiro, quer dizer, mas não era o padre, conheci o padre antes de ser bispo, né? Ele era padre, então, nossa, era uma pessoa de uma delicadeza ímpar, né? E, no entanto, profundo filósofo, um grande estudioso, né? Ele me deu de presente uma palavra, que a gente se lembra de quando a gente aprendeu determinadas palavras, o vir a ser. Eu nunca esqueci isso e teve uma influência muito grande, né? Mas, olha, Donivaldo conhecia o nome de cada planta, de cada árvore, o nome popular, o nome científico. Pouca gente desfrutou desse lado do Donivaldo, né? Então, eu digo assim, quase canção do exílio, a memória do Donivaldo Monte. Minha terra tem pitanga, tem pitomba e araçá, tem cedro, lã barriguda, sucupira e jatobá, tem macaíba, juremas, pau d'arco e jacarandá. Tem jandaia na palmeira e tem flor de laranjeira para a moça se casar. Tem cantada passarada, tem caju, tem guabiraba, maçaranduba e cajá. Minha terra, tem florestas intocadas. Agora eu estou ampliando para o Brasil inteiro. Quer dizer, eu saí do meu espaço aqui, mas meu espaço é maior. Tem florestas intocadas, cachoeiras, sete quedas e dunas não devastadas. Neste sonho é uma virgem que tem cor de esperança, com seus olhos de esmeraldas, sorrindo em pontas de lança. Não permita, Deus, que eu sinta muitas saudades de cá. Minha terra, saudades eu sinto já, de ti sem mesmo estar longe, de tudo que já não há. Então, aí bota uma nota de pé de página. A cachoeira de Sete Quedas era a mais bela cachoeira do mundo, sete saltos. Mas a hidrelétrica de Itaipu cobriu essa cachoeira, sepultou para sempre, não é sepultar, né? Inundou, sumiu para sempre. Né? O meu avô, pai de minha mãe, me fez amar a região norte. Eu era menino, ele trazia fotografia dos índios, que eu queria conhecer os índios, né? Ele mostrava, eu dizia, é índio de verdade? Ele dizia, meu filho, aqui, isso aqui. E alguns ele sabia o nome, que ele desbravava lá, era da aeronáutica, construiu aeroportos lá pela região norte. Mas ele realizou um grande sonho. Quando ele completou 82 anos, meu filho 12, meu filho mais velho, o menino, ele disse, quem quiser me ver, vem agora, porque eu não vou mais para Natal. Então nós fomos, Socorro foi comigo, e ele nos proporcionou viagens por aqueles rios, alugou um barco enorme que se armava até uma rede, a gente passou o dia todo. Então, um quase poema indianista, para ele também, né? Eu termino em redondilho, né? Como se fosse um poeta romântico daqueles indianistas. Eu queria falar da minha pátria, falar de suas florestas, por aí vai, né? Tem lições ecológicas também. E termino assim,
E depois, em redondilha menor, falar de tupis e de guaranis, falar de emorés e de cariris, falar de macus e de janduís, falar de aruaques e de tabajaras, falar de tamoios e de potiguaras. Mas hoje esses nomes já são distantes. São nomes, só nomes, de línguas, de povos, de raças extintas há muitas e muitas luas. Termina o poema assim. Gente, então, eu vou me permitir somente dizer para vocês, eu me emocionei muito, eu tive com o Padre Pio, né? E eu li a nota de pé de página do poema dele e uma lágrima caiu aqui, ele querendo, mas aquele não soube dizer mais nada, né? E o Padre Pio, ele me deu notícia de toda a visita do Papa, porque ele está recluso no seu quarto. Mas tem uma janela na frente dele, que é uma televisão, que ele está acompanhando a visita do Papa a toda a América Latina, né? E nossa, como ele se identifica com o Papa. Porque a identidade de Padre Pio está chegando agora. Padre Pio sempre foi muito avançado no tempo. A igreja de Padre Pio está chegando agora, né? É aquela igreja, já existia para ele. A identidade que ele tinha. Então, O Sorriso das Meninas de El Salvador foi um poema que eu fiz para ele. Por quê? Ele trouxe uma missa enculturada, que era aquele sonho do Vaticano II, a gente ter músicas, por isso que eu me dediquei tanto, foi todo um trabalho de igreja que eu fiz, de fazer músicas em ritmo popular, do Nordeste, em ritmo brasileiro, em ritmo de samba, que expresse realmente isso, né? E Padre Pio sempre teve isso, ele trouxe em ritmo latino-americano de El Salvador uma missa e me pediu para fazer uma versão em português, e nós cantávamos lá na comunidade Potilândia. Então, foi pároco atuante, eu conto aqui a história, e eu conto essa história. Mas o que foi que aconteceu? Um belo dia, um amigo meu me mandou uma fotografia de umas crianças refugiadas de El Salvador. E era uma fotografia de duas meninas, sorrindo, um sorriso lindo, numa geografia tão diferente, num gramado verde, cheio de folhas vermelhas caídas do outono, né? E elas sorrindo, mas elas saíram de uma miséria horrível, né? De uma coisa. E aquele sorriso me tocou muito. E eu escrevi: o sorriso das meninas de El Salvador resplandece como margaridas num gramado verde na manhã de sol. É o sorriso emigrante da dor, da fome e da miséria, do povo pobre esquecido que escapa à manchete indolor. É um leve sopro de brisa esse sorriso das meninas de El Salvador, mas também é um catavento que agita folhas coloridas como bandeiras caídas em canções esquecidas em gritos de horror. Mas as meninas de El Salvador são meninas, são essas pobres meninas de El Salvador, e guardam no sorriso uma canção silente que desperta sonhos e acalenta corações. Uma canção que acalma as suas vidas, em nova vida que aos poucos se refaz. Uma canção que, se escolhesse nome, se chamaria simplesmente Paz. Ok, obrigado. Pessoal, nosso tempo está acabando. Eu vou abrir só para mais uma pergunta que você queria fazer, né? Em seguida eu vou voltar aqui para a gente encerrar. Você falou aqui muito de reminiscência e de tradição, família, referência, herança. Eu gostaria de saber se a gente pode traduzir isso por antropofagismo. Aliás, o movimento antropofágico. Eu troquei a palavra. Olha, tem um certo sentido. Em um certo sentido, sim, né? Ou seja, é a gente se voltar para as coisas nossas, consumir isso e transformar. Aliás, a enculturação é isso. É você entrar lá dentro, compreender e reconstruir. Entendeu? Reconstruir, é verdade. Agora, porque aquela história de que o homem, cada homem é um mundo, né? Tá, tem isso aí, né? Agora, cada um com todas as suas heranças, porque tem isso aí. Porque, por exemplo, nós podemos ver o mesmo fato, escrever o mesmo poema sobre o mesmo tema, né? E ter as mesmas percepções, mas
nós compartilhamos, quer dizer, nós vamos ter semelhança naquilo que nós compartilhamos, nas visões que a gente compartilha. Mas se você tem visões diferentes, nós podemos olhar o mesmo objeto, mas não estamos vendo a mesma coisa. Nesse sentido, não é verdade? Nesse sentido. A Semana Santa não é a Semana Santa. Hoje os meninos estão no colégio, olha, estamos de folga, que é a Semana Santa. O que é a Semana Santa para esses meninos? Meu neto, não vai ter aula não, que é a Semana Santa. Aí eu digo, mas o que é a Semana Santa? Né? Aí, veja bem, ouvindo essas coisas, eu escrevi até esse poema, dediquei à minha tia Célia, porque ela era muito, a irmã de minha mãe, a única irmã sobrevivente, né? Eu escrevi um poema na Semana Santa, para mostrar como a percepção, se eu, meu neto fala em Semana Santa, mas a Semana Santa, da percepção que eu tinha. Na minha infância, você quer vendo? A Semana Santa era toda santa. A segunda-feira era segunda-feira santa. A terça-feira era terça-feira santa. A quarta-feira, quarta-feira de trevas. A quinta-feira, quinta-feira maior. A sexta-feira era sexta-feira da paixão. O sábado de aleluia e o domingo da ressurreição. A sexta-feira era o dia das dores de Maria, com 7 espadas no seu coração. As mulheres não se pintavam, as rádios não tocavam músicas alegres, lá em casa não se comia doce nem se tocava violão. Todos os santos da minha avó estavam vestidos de luto, cobertos com o rosto da paixão. Era jejum e abstinência de carne, mas como era gostoso o peixe com pirão. Hoje, na Semana Santa, a semana inteira passa sem aquela sensação. Não se vê mais santidade, mas sobra a dor da paixão.